Olá, eu sou o Zé Marcos Taveira e vou apresentar para você um novo programa, Fala Dr. Alceu. A ideia desse programa é que o vereador Dr. Alceu converse com a gente sobre assuntos polêmicos ou mesmo fale um pouco do seu trabalho para que você conheça melhor o trabalho do parlamentar. A ideia é que você que está assistindo esse programa em nossas redes sociais participe enviando a sua pergunta. Você pode participar mandando um e-mail para contato@dralceu.com.br ou participar de nossas redes sociais. Basta digitar DR Alceu Vereador. Doutor Alceu, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, José Marcos, para a gente poder começar esse programa Fala Dr. Alceu, que seria muito importante. Alceu Batista de Almeida Júnior, ou simplesmente Dr. Alceu, presidente da OAB entre 2010 e 2015. É maçom, rotariano, casado com a Regina, pai do Rafael e do Gabriel. Foi eleito vereador em 2017. No biênio 2019-2020, fez parte da mesa diretora como primeiro secretário. Reeleito em 2020, acabou infectado pela Covid no final do ano passado, sendo até internado por alguns dias. Recuperado, Dr. Alceu conseguiu ser eleito presidente de uma das maiores casas legislativas do estado de São Paulo. No final de 2020, a então mesa diretora entrou para a história devolvendo um total de 5 milhões de reais relativas ao duodécimo. Para ajudar no combate à Covid, a atual mesa diretora já devolveu 1.600.000 reais. Foram 500 mil no último dia 16, que serão usados na saúde e na aquisição de 2 veículos para o Centro de Controle de Zoonoses. E é justamente essa uma das polêmicas, doutor. Por que comprar 2 veículos para o Centro de Controle de Zoonoses? É para pegar os cachorrinhos na rua? É para restaurar a carrocinha? O pessoal reclama disso nas redes sociais. Eu queria que o senhor falasse a respeito. Então, José Marcos, o que acontece? Nós recebemos muitas reclamações mesmo, muitas pessoas na rede social dizendo que a volta da carrocinha, da famosa carrocinha que saía pelas ruas, capturando os animais que estavam na rua e gerava uma série de problemas. Isso não vai acontecer. Uma que a legislação já proíbe esse tipo de procedimento, não é isso que vai acontecer. Lá hoje, no Centro de Zoonoses, existe um veículo que faz, quando é chamado, quando é solicitado por um cãozinho esteja, cãozinho ou qualquer outro tipo de animal, pode ser um gato, um cachorro, qualquer outro tipo de animal, sofrendo maus tratos ou esteja em situação de abandono ou qualquer coisa semelhante, ele é acionado lá ao Centro de Zoonoses, que é esse veículo que tem hoje lá, se dirige até o local para que leve o animal lá para o Centro de Zoonoses, busca para ver se precisa de fazer uma vacinação, cuidados médicos, enfim, né? Hoje o veículo que está lá está precário demais, está com uma situação que se você coloca o cachorrinho lá, o próprio piso do carro está podre, com os buracos, está feio, está horrível, está detonado. Então vão ser adquiridos 2 veículos já com compartimentos próprios, com aquelas gavetinhas, com telinhas, né, que os animais são colocados lá e são levados para o Centro de Zoonoses justamente para serem cuidados. Muita gente me pergunta até se alguns animais são sacrificados lá. Não são sacrificados, porque não é esse procedimento, a não ser que seja por uma indicação médica, por algum problema que o animal venha a ter, né? Não é o caso. Tá? Então vão ser adquiridos nesses 500 mil, 2 veículos, que a gente já está até disponibilizando as fotos na rede para que as pessoas possam ver que bacana que é a estrutura desses veículos já adaptados para buscar esses cãezinhos. Doutor, uma outra polêmica que surgiu nesses primeiros 6 meses foi com relação à sua proposta para a instalação da sede da Câmara no prédio do Centro Cultural Ferroviário. Ali é um centro histórico de Araçatuba, né, e muita gente reclama também do abandono, que a prefeitura não faz nada e não foi feito nada. Recentemente o senhor levou a secretária de Cultura, Tiesa, para que ela explicasse o que estava acontecendo e o motivo da demora. Essa sede da Câmara é realmente viável que seja construída lá dentro? Ô Zé Marcos, o que acontece? Na verdade, essa nossa caravana, como você já mencionou, a gente percorre a cidade
a cidade de Araçatuba, ouvindo os munícipes, ouvindo os problemas. Nós vamos falar isso mais para frente, tudo bem. Mas a gente leva também a caravana da cidadania para que seja explicado para a população por que um imóvel está, às vezes, parado a construção, né? Porque as pessoas pensam, o prefeito não está tomando conta, está abandonado, né? Então nós fomos até o Centro Cultural Ferroviário, que na verdade era uma oficina de trens da época, e depois, com o passar do tempo, quando tirou a linha férrea, né, ele passou a ser um centro cultural. Depois ele sofreu alguns ação do tempo, ela ficou meio devastado, bem estragadinho, né? Então tínhamos uma ideia de restaurar aquele espaço cultural, porque nós vamos preservar o patrimônio histórico de Araçatuba. Aquele é um patrimônio histórico, tem uma história desde do início de Araçatuba, que Araçatuba iniciou principalmente pela linha de trem, né? Então a gente gostaria de juntar ali a Câmara Municipal funcionando naquele local, preservando todo aquela beleza, aquela arquitetura daquela garagem, oficina de trens, e funcionar ali uma Câmara Municipal. O patrimônio histórico do Estado de São Paulo, ele é definido pelo CONDEFAT, que funciona em São Paulo. Esse CONDEFAT é todo o patrimônio histórico das cidades paulistas, é ele que é o responsável. E o Instituto Pedra é um instituto responsável por fazer a captação de recursos para poder aquilo acontecer, realmente, preservação, restauração e tudo. E a gente tinha essa intenção, porém, o prefeito Dilador Borges, que tinha gostado bastante da nossa ideia, e o secretário Tadeu Consone, eles foram em São Paulo, e isso não será possível, né? Era uma ideia nossa que a gente fizesse esse investimento lá, essa restauração nesse patrimônio, mas existe um projeto que foi feito pelo Instituto Pedra para que funcione lá um centro realmente cultural. Então, no projeto que é muito bacana, a secretária de Cultura, a Tiesa, nos apresentou, e realmente o projeto é maravilhoso. Tem oficinas de cerâmica, tem locais de convivência, tipo barzinhos, tem palco para apresentações, enfim, o projeto é muito bonito, porém caro. É um projeto que fica, mais ou menos, ele foi orçado pela última vez que nós tomamos ciências, em 8 milhões de reais. Então, às vezes a pessoa passa e diz, mas o prefeito abandonou. Não é, porque o prefeito precisa estabelecer prioridades, né? E pelo que a gente tem acompanhado, o prefeito tem priorizado principalmente o asfaltamento, o recapeamento, né, o reperfilamento de ruas, a saúde, o centro de especialidades ali. Quer dizer, ele tem feito umas prioridades que, por enquanto, essa questão histórica não estava na prioridade, porque ele achava que tem prioridades mais importantes para ser feita, né? Existe até um outro questionamento, Zé Marcos, que diz que a Van tem uma obrigatoriedade de restaurar aquilo lá, que também não é verdade, totalmente verdade. Porque a Van, ela ocupa um espaço público ali, e pelas contratações ali ficou acertado que ela consertaria o telhado. Porém, não justifica consertar o telhado, o prédio não aguenta nem o telhado. Até foi retirado uma parte do telhado para que o prédio não viesse a ruir, acontecer uma coisa pior. Então foi retirada uma parte que ficou para a Van resolver. Porém, a Van já antecipou uma parte do dinheiro, que foi feito esse projeto que eu acabei de mencionar. Outro projeto polêmico, Alceu, é com relação à concessão de apoio financeiro à Tua. Eu me lembro que houve muita discussão entre os vereadores e muita crítica da população, porque a Tua é uma empresa privada. Muita gente reclama da qualidade do serviço, muita gente diz que os vereadores não fazem nada com relação à troca de empresa, né? E que ainda agora vai dar dinheiro público para que essa empresa se mantenha. Fala um pouco dessa polêmica para a gente, isso é verdade? Sim, é porque a gente muitas vezes atua com uma desinformação ou uma informação deficitária ou uma desinformação de um modo geral, né, sobre o que acontece. Por que eu digo isso? Porque a empresa Tua, ela exerce um munus público. Ela é uma empresa privada, mas ela exerce uma concessão pública, que seria obrigação do município.
Então, nós como vereadores e como presidente da Câmara, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande nesse sentido, porque na Constituição Federal, ela estabelece que o transporte coletivo urbano é responsabilidade da prefeitura, sob pena até de ter improbidade, recair em improbidade administrativa, né? Tudo isso aí. Então não se pode realmente, como a gente ouve muitas pessoas dizerem, até por desinformação, que deixa sair, chama outra. Não é assim que funciona. Eu participei e presenciei as 3 licitações que foram feitas. Na primeira, 100 licitantes, não apareceu ninguém lá. E ali no edital constava que o ônibus precisaria ter ar-condicionado, Wi-Fi, que precisaria ter 5 anos. Eu e outro vereador ainda questionamos na época, principalmente pela questão dos anos. 5 anos, um ônibus deste custa caro, né? Ainda teria que ter adaptações para deficientes e tal. Isso aí tudo bem, isso é necessário, né? Mas inviabilizou o interesse de outras empresas que viessem a ocupar essa função que seria munus da prefeitura, enfim, não apareceu nenhum licitante. Na segunda, retiraram no edital algumas coisas, por exemplo, acho que o ar-condicionado, se não me engano, a questão dos 5 anos também ficou uma média de 10 anos ou 15 anos, não me lembro também assim, mas houve uma média, quer dizer, poderia ter um ônibus novo, mas poderia ter um ônibus mais velho, então diversificava um pouco essa questão para não inviabilizar, mas também não teve licitantes, não apareceu ninguém, nem a própria Tua compareceu. No terceiro, foi modificado novamente o edital e desta vez somente a Tua apareceu, mas essa questão ela vai muito mais abrangente, por quê? Esses dias nós, com a Caravana da Cidadania, entrevistamos na Chácaras Arco-Íris uma senhora que reclamava que não tinha ônibus ali, o mais próximo acho que ficava a 5 quilômetros dela, que ela não podia comprar um pão, ela não podia ir no pronto-socorro municipal, ela não tinha como sair dali, ela estava presa, por quê? Uma pessoa pobre, que não tem como se locomover, precisa da empresa. E ela reclama da Tua de Transportes Urbanos Araçatuba, que ela ficou sabendo, não sei como que foi, a empresa não passava ali porque só tem pessoas idosas que não pagam mais, são isentos. Existe uma lei federal que a partir de 65 anos está isenta. Existe uma lei municipal que diminui essa idade para 60 anos. Hoje, com Uber, tuk-tuk, enfim, mototáxi, enfim, diminuiu muito o usuário mais jovem, vamos dizer assim. Inclusive, faço aqui uma informação aqui, que às vezes as pessoas que são taxistas, eu tenho parentes que são taxistas e que ficaram até de mal de mim, ficam bravos que eles acham que eu trouxe o Uber para cá. E a lei que regulamentou o Uber em Araçatuba realmente foi minha. A lei é de minha autoria, de regulamentação do Uber, para que o Uber possa vir, mas o Uber está no mundo inteiro. O Uber, a gente fala Uber, mas é motorista por aplicativo, que seja Uber, 99, e hoje já surgiram muitos outros. Realmente teve isso um impacto na utilização do ônibus, né? Inclusive de mototáxi, todos tiveram isso aí, mas isso é questão que a modernidade que vai surgindo, vão surgindo outros modos, e vai realmente atingindo o ônibus. E com essa idade de 60 e 65 anos não pagar, atingiu financeiramente a Tua. Faço só um parênteses aqui, porque Araçatuba é uma das poucas cidades que ainda não pagam o subsídio para o transporte. Porque nós fizemos umas pesquisas, Rio Preto, Bauru, São Paulo, todas as cidades pagam subsídio. Não seria, a gente gostaria de investir esse dinheiro em outras coisas, logicamente, mas a gente não pode deixar também a população sem o transporte coletivo, seria uma irresponsabilidade nossa. Tanto que a polêmica foi tão grande a esse respeito, que ali no dia da votação ficou meio pau a pau, e o desempate fui eu. Né? Foi eu como presidente que dei o voto de Minerva, por conta dessa responsabilidade que recai também no poder legislativo. Vou me aprofundar um pouquinho mais só, porque essa questão tem um outro desdobramento, né? Houveram pessoas que disseram, mas a prefeitura pode assumir esse serviço. E não pode. Por quê?
Porque não tem a expertise, não tem o preparo, existe toda uma logística pronta, que é a empresa que tem que ter isso aí. Aí alguém disse assim, mas a prefeitura tem lá na Secretaria de Educação, recebeu alguns ônibus escolares que pode fazer isso. Gente, será que alguém tem ideia da dimensão de Araçatuba, né? Como que a prefeitura... E outra, você não pode pegar um motorista só, tem que ser de um turno, tem que ter acho que 2 ou 3 motoristas, tem que ter a logística, os pontos onde tem as paradas, a quantidade de ônibus que fazem essa... Se não me engano, são quase 40 ônibus que a empresa tem para poder fazer a cidade inteira, ainda não faz a cidade inteira, né? Quer dizer, a questão da prefeitura assumir é zero. A questão de aparecer licitantes, nós já temos experiência nisso. Também não é qualquer um que vem. Ficar sem o serviço também não se pode, porque uma que traz problemas até para o prefeito de improbidade, de não estar gerindo essa questão que seria obrigação realmente do município, né? Então é impossível que seja feito isso. Então, no futuro, inclusive, nós recebemos aqui os representantes da TUA, que já foram falar na prefeitura, estão falando com os outros vereadores, porque alguma coisa precisa ser feita, senão eles dizem que vão parar. Mas tem as pessoas assim, eles falam, mas não sai, porque é uma galinha de ovos de ouro. Não sei. Eu sei que a questão do transporte urbano é obrigação do município e o Poder Legislativo tem responsabilidade nisso. A caravana da cidadania, eu acho que é o grande destaque desse seu segundo mandato, né? Por que esse nome, Caravana da Cidadania? Zé Marcos, esse nome surgiu de uma pesquisa que eu comecei a fazer pela internet e vimos que algumas assembleias legislativas de alguns estados já existia esse nome de Caravana da Cidadania que levava... visitavam os bairros, as cidades, enfim, para que buscassem melhorias, escutassem a população. E nós resolvemos implantar aqui em Araçatuba a nossa Caravana da Cidadania. Então, hoje ela está cada vez mais abrangente. A princípio, era só para mostrar o nosso trabalho de vereador para que a população tivesse conhecimento. Aí nós já ampliamos. Num segundo momento, nós começamos a levar a Caravana da Cidadania para que os munícipes, que às vezes projetam alguma atividade, que constroem alguma coisa bacana, bonita, que a gente possa apresentar, que a população conheça também o trabalho deles, como foi o caso, por exemplo, daquela fazendinha que nós conhecemos lá no Caltreville. A caravana foi lá não mostrar um trabalho do vereador, não mostrar um trabalho do poder público, mas um trabalho que munícipes se juntaram e começaram a fazer ali um campo abandonado, cheio de entulho, cheio de ratos, que eles limparam e fizeram uma coisa bonita ali, como uma fazendinha. Então nós vamos mostrar um trabalho que foi feito por uma pessoa comum, um munícipes, né? A caravana também percorre a cidade mostrando patrimônios públicos que muitas vezes estão abandonados e que as pessoas passam em frente e falam assim, olha, esse centro cultural ferroviário está abandonado, esse bosque está abandonado, esse zoológico municipal está abandonado, esse museu ninguém faz nada. Então a Caravana da Cidadania tem por objetivo explicar para a população, informar a população, que eu acho que informação é a coisa mais importante que a gente pode ter numa administração, é que as pessoas fiquem bem informadas. Então, por exemplo, só fazendo um parêntese aqui também nessa questão, o bosque, o zoológico municipal, o museu e a praça Dr. Jaime de Oliveira, que é aquela praça próxima à Santa Casa, na gestão passada, a presidente da Câmara era a vereadora na época, a vereadora Tiesa, hoje secretária da Cultura, e eu fazia parte também da mesa diretora como primeiro secretário. Nós fizemos uma devolução do 10º naquela ocasião e ficou empenhado, fizemos uma indicação para o prefeito que fosse arrumado o bosque municipal, que fosse arrumado o museu e que fosse arrumado a praça Jaime de Oliveira, que é da Santa Casa ali. E esse dinheiro está empenhado, esse dinheiro está lá aguardando que seja providenciado, terminado a fase de projetos, né? E que seja efetuado. Então, esse dinheiro que foi devolvido na gestão da presidente Tiesa vai ser para reformar o bosque de Araçatuba, o zoológico, o museu e a praça. É bom dizer pelo seguinte, outro dia eu estava falando com o prefeito e cheguei a fazer uma cobrança para o prefeito. Ele falou, prefeito,
o senhor não vai começar logo a Pompeu de Toledo? Porque as pessoas me cobravam, né? Aí o prefeito falou assim, poxa, mas até você, o seu, que na época eu era o líder do prefeito, né? Até você veio me falar isso. Eu falei, mas por quê? É porque você pensa que quando a gente assina lá a ordem de serviço, no outro dia o pessoal já está com a enxada? Não é. Primeiro tem um trabalho dos engenheiros, que é para fazer os projetos, depois tem as licenças, depois tem uma série de procedimentos que antecedem as máquinas realmente a entrar em serviço. Eu falei, mas eu, como um munícipe, né, igual todos, a gente só vê que a coisa está acontecendo quando a gente vê realmente as máquinas trabalhando. Ele falou, pois é, mas por isso que eu falo, precisa ter informação, informar o público. Então, só para esclarecer, Museu de Araçatuba será restaurado, Zoológico será restaurado e a praça, algumas praças vão também ser restauradas, mas nesse projeto, sobre indicação nossa, ela vai ser restaurada a Praça Jaime de Oliveira, inclusive ter banheiros lá, que a população possa, às vezes vem de fora, não tem onde usar um banheiro, vai ter banheiro, vai ter já está sendo terminado o projeto, então vão ser realizados. O prefeito tem atendido as indicações que nós apresentamos quando nós fazemos essa devolução. E essas devoluções são possíveis por conta da economia que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho aqui na Câmara para que sobre mais dinheiro e a gente possa devolver. E mais, não devolver só no final do ano, devolver no decorrer do ano, para que possa ser feita coisas imediatamente. Nós fizemos a devolução, como você mesmo falou, Zé Marcos, primeiro de 1.100.000, que nós fizemos para que fossem construídas lá 10 leitos de UTI da Covid na Santa Casa. Na pandemia, né? Em pleno auge da pandemia. Em pleno auge da pandemia, conseguimos fazer essa economia para antecipar a devolução de 1.100.000 e conseguimos lá, o prefeito atendeu o nosso pedido e foi encaminhado para a Santa Casa e foram construídos 10 leitos para UTI, que ajudou muito, foram muito bem recebidos ali. Agora fizemos a devolução de R$500.000, fizemos uma indicação para que fosse usado na saúde. Então, como foi nossa primeira conversa agora, vão ser para a zoonose, vai ser deixado uma parte lá para comprar os 2 veículos. O pronto-socorro também vai ter alguns equipamentos lá que eles também vão ser providenciados. E uns aparelhos, eu não lembro o nome agora, que vão ser destinados lá para o Centro de Especialidades Auxílio. Para quem não sabe, o Centro de Especialidades Auxílio é lá no antigo pronto-socorro municipal e esse é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Colégio Salesiano que mantém a Faculdade de Medicina. Então ali a população vai ter gratuitamente várias especialidades, acho que todas as especialidades vão estar lá. Inclusive o prefeito já me disse que a parte odontológica, de especialidades também, que hoje funciona ali perto da Saldanha e Marinho, vai ser colocado todo um aparato bacana que a população tenha especialidades odontológicas também e especialidades agora nesse centro de especialidades Auxílio, que é mantido pela Colégio Salesiano, pela Fundação Cássio Salesiano. Então, parte desse dinheiro vai ser usado também para comprar alguns aparelhos que eles vão precisar ali. Então, eles atenderam nosso pedido. Devolução de mais R$1.700.000. E já fizemos a indicação do que será feito aí e o prefeito já aceitou a nossa indicação, sabe? Que nós vamos fazer um ossuário lá no cemitério Recanto de Paz, lá no Jardim Roseli. Hoje quem entra no cemitério Jardim Roseli pela avenida principal ali, percebe que existe um ossuário horrível que tentou, mas não acabou, sabe? Não ficou ali uma coisa horrível ali, que já está sendo destruída, vai ser tirada, e no local vai ficar feito um ossuário bonito, vai ser um local, como vou dizer assim, agradável para que as pessoas possam ir lá e fazer uma oração pelo ente querido. E o próprio cemitério vai fazer alguma reforma lá também? Então, ali nós pedimos também que no cemitério seja pavimentadas as ruas lá, porque também tá feio. O cemitério precisa de um cuidado. E nós levamos essa indicação para o prefeito e ele aceitou. Né? Nesse local que eu estou dizendo, até fonte de água luminosa vai ter ali. Você vai ter uma fonte de água, local para fazer um lanchinho, um local agradável, bonito, para valorizar ali, para quando a gente for visitar, fazer as orações para os nossos entes, ou deixar algum parente que infelizmente venha a falecer ali, a gente fique assim,
não tão triste, né? Por deixar ali, sabendo que está no local que a gente esteja mais bonito, vai, bem bacana, que a gente possa fazer orações ali. Para a gente encerrar, ainda sobre a Caravana da Cidadania, você encontra diversos personagens nesse caminhar pelos bairros da cidade. Mas eu gostaria que você destacasse um em especial que poderia representar todos eles, que é o menino Joaquim. Conta a história pra gente. A gente tem acompanhado muito as manifestações em Facebook. E teve uma época que começaram a marcar o meu nome em umas postagens que o menino estava fazendo. E eu fui ver, por curiosidade, o menino ele tinha loucura para ter uma bandeira de Araçatuba. Então, nós fomos lá, ele chamava Joaquim, o menino se chama Joaquim, e ele fazia até uma coleção de bandeiras. Ele era um menino que gosta de fazer a coleção de bandeiras. 3 anos. 3 anos de idade, e esse menino é fantástico, e ele canta alguns hinos também, ele é bem inteligente, né, esse menino. Aí, nós fomos levar a bandeira para ele, e ele ficou muito feliz, né, da bandeira de Araçatuba. E vou fazer uma outra ressalva aqui, que acabei fazendo um problema, criando um problema, não lá para o Joaquim. O Joaquim ficou feliz, recebeu a bandeira dele, enfim. Mas há poucos dias eu recebi do governador assistente do Rotary Club um pedido que a gente fizesse uma doação de uma bandeira também para o Rotary Club lá no pavilhão de bandeiras ali da frente, que passa ali na Avenida da Saudade, tivesse uma bandeira de Araçatuba, que eles estavam renovando. E eu fui na prefeitura, consegui uma bandeira e entreguei lá para o governador assistente da época, era o governador Toninho, né, desse ano rotário 2020-2021, que a gente fala assim, né? E quando ele pegou a nossa bandeira ela tem um material bom, sabe? É um material diferenciado, de pano, uma bandeira grande. E eu criei um problema, por quê? Porque a bandeira do Brasil estava no material mais inferior, a bandeira do estado de São Paulo também era mais inferior, a qualidade e o tamanho também. Então, como não se pode colocar ali uma bandeira, por exemplo, a de Araçatuba, maior, mais bonita do que a do Brasil, de São Paulo e até do Rotary, né? Que inclusive algumas bandeiras eram de um material plástico, um material, não sei qual que é aquele material, mas a nossa não, era um pano e tal, né? Então, o próprio governador disse assim, poxa, mas você me trouxe essa bandeira aqui, agora vamos ter que mudar as outras, porque não dá para você colocar uma bandeira de Araçatuba com essa qualidade e as outras inferiores, né? E eu fiz um outro pedido para o governador, que no dia que for inaugurar, que ele arrumar as bandeiras do Brasil, de São Paulo e do próprio Rotary, que nós convidássemos o criador da bandeira de Araçatuba, que é o nosso amigo Juvenal Pazian. E já falei com o Juvenal Pazian sobre isso, ficou muito feliz, porque é uma pessoa que está bem de saúde, está aí esbanjando saúde, né? Está bem, né? Então, enfim. E ele ficou muito feliz, porque ele é o criador da bandeira. E ele explica, nós levamos outro dia no Rotary para explicar o que é a bandeira. Então ele explicou, porque na bandeira de Araçatuba tem as listas brancas e azuis, e são 9 listas, para dizer que Araçatuba é a 9ª região administrativa do estado de São Paulo. Vai haver uma mudança aí nessa questão, mas ainda nós somos a 9ª região administrativa, né? E o Juvenal já se prontificou no dia da inauguração desse pavilhão que ele vai querer estar presente. Muito bem, nós encerramos por aqui o nosso primeiro programa Fala Dr. Alceu. O objetivo é esse, que o Dr. Alceu explique, fale sobre polêmicas ou fale sobre os seus trabalhos e projetos, e você também pode participar. Basta mandar um e-mail para contato@dralceu.com.br ou procurar o Dr. Alceu nas redes sociais. Dr. Alceu, vereador, você digita e deixa lá sua mensagem. Se você quer que o Dr. Alceu vá lá no seu bairro, tem algum problema, basta entrar em contato com a gente também. Dr. Alceu, muito obrigado. Eu que agradeço, Zé Marcos. Obrigado por esse nosso primeiro programa. Fala, Dr. Alceu. Obrigado. Você ouviu a gente falando da Caravana da Cidadania? www.dralceu.com.br é o site oficial do Dr. Alceu. Lá você encontra todos esses vídeos, você acompanha todas essas histórias e você vai ficar sabendo de personagens que existem em Araçatuba e que você não fazia nem ideia. Até a próxima!